Rapaziada, vamos para o nosso vídeo. Aconteceu muita coisa no dia de hoje, nessa quarta-feira, e assuntos importantíssimos. Vou tentar fazer um vídeo que não fique muito longo, mas são informações que tem como a gente comentar alguma coisa. Vamos lá, primeiro assunto. O John Textor, eu acho que a bebida que ele está consumindo, eu acho que deve estar vencida. Só pode estar loucão. Ó, o Fluminense recusou uma proposta de 53 milhões de reais do Lyon, da França, do John Textor, dono do Botafogo, pelo John Kennedy. Como é que você vende um ídolo? Porque o John Kennedy, com 21 anos de idade, é ídolo da torcida. O camarada fez gol em todos os jogos decisivos da Libertadores. Um monstro. Por 53 milhões de reais. E só pode estar de sacanagem. Só a multa rescisória do John Kennedy está na casa de 300 milhões de reais. Os franceses enviaram uma proposta, mas a diretoria do Fluminense nem quis dar prosseguimento ao assunto. É um absurdo. Querido pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz tem um projeto com esse jogador aí, com a camisa 9 do Fluminense. Fred, a diretoria do Fluminense não levou esse papo a sério. Ele tem contrato com o Fluminense até 2026, a multa rescisória na casa de 270 milhões de reais. O Fluminense tem 60% dos direitos econômicos do John Kennedy. O social de Minas Gerais tem os outros 40%. Aí o camarada me oferece 53 milhões de reais pelo John Kennedy para levar para o Lyon da França. Daqui a pouco tá parando no Botafogo. Tá de brincadeira, né? Não se vende um ídolo por esse valor, um jogador de 21 anos que pode ser vendido pelo triplo desse valor oferecido pelo John Textor. Por isso que eu tô falando que o coroa tá loucão. Não tem cabimento uma coisa dessa. Se o John Kennedy botar a cabeça no lugar, continuar fazendo as atuações que ele tem condições de fazer, já já vai estar na seleção brasileira, meu irmão. Já já. E o Diniz falou aí nas entrevistas, na época do Mundial, de que o John Kennedy é camisa 9 de seleção brasileira. Jogador de seleção brasileira. Eu acredito nisso. Mas isso aqui é piada para mim. 53 milhões de reais para levar o John Kennedy pro Lyon da França. Ainda bem que a diretoria não bateu palma para maluco dançar. Fluminense notificou, né, entrou em contato com o Itaboraí Profut para a compra do Lelê, que vai assinar com o Fluminense por 4 anos, tá? O Fluminense terá direito aos 70% dos direitos econômicos do jogador, vai pagar 4 milhões de reais e será dividido em 4 parcelas. 4 parcelas, o Fluminense vai pagar esses 4 milhões de reais e vai adquirir 70% do Lelê, ele que se apresentou com a galera hoje no centro de treinamento para dar seguimento na sua carreira. O Campeonato Carioca é uma vitrine espetacular para o Lelê. Ele que fez um baita Campeonato Carioca em 2023, por isso foi contratado pelo Fluminense. O Fluminense adquiriu a contratação desse jogador e vamos ver se ele dá sequência, se ele melhora, se ele evolui, para não ficar o prejuízo grande do Fluminense, porque 4 milhões de reais não se encontra em qualquer lugar. É uma grana mesmo parcelando em 4 vezes. Porque para merecer ser pago 4 milhões de reais para adquirir o Lelê não merecia mesmo não. Pelo futebol que ele jogou, não estava merecendo o Fluminense ter gastar essa graninha, gastar esse capinha aí para ficar com ele definitivo. Mas é porque alguém, a diretoria, a comissão técnica, o próprio Fernando Diniz, todos viram valor nesse jogador. Tem clube do Japão fazendo sondagem, tem clube da Arábia Saudita também. O Fluminense acha que vai valorizar o jogador. Começou nessa quarta-feira a pré-temporada do Fluminense no CT Carlos Castilho. Estavam presentes. Tem umas surpresas nas apresentações. Olha só. Granada, voltando de empréstimo. Samuel Granada. O Lelê, né, que vai ser adquirido pelo Fluminense por 4 milhões. 3 zagueiros. A gente está preocupado aí. O Nino praticamente já foi para o Zenit. Até se despediu e tudo. Vamos dizer os zagueiros que se apresentaram para o Campeonato Carioca. O Luan Freitas, que estava no Londrina. O Luan Freitas foi titular do Londrina. Estava muito bem lá no clube. Está retornando o Fluminense, retornando de empréstimo. Tomara que ele dê sequência para a carreira, que ele não se machuque mais e que ele é um baita de um zagueiro com passagem pela seleção brasileira de base. O Manuel, que só pode voltar a jogar meio ali de fevereiro, também se apresentou, está no CT, fazendo atividade física. Ele que pela punição imposta pela Conmebol, só podia treinar fora dos muros do CT Carlos Castilho. Dessa vez ele entrou no CT e está treinando com o grupo. Graças a Deus está perto aí de voltar a jogar. E o Antônio Carlos,
que se apresentou ao Fluminense, em definitivo, tirou umas fotos lá com a cara amarrada, não estava parecendo muito feliz não, mas o Antônio Carlos começou aí, deu pontapé inicial nesse retorno dele ao Fluminense, ele que é formado na base do Tricolor. Outras novidades no centro de treinamento Carlos Castilho. O famoso Alexandre Jesus, voltando de empréstimo, se apresentou para fazer o trabalho com a rapaziada. O Calegari, que ainda não pode ir para o campo, estava fazendo atividade física na bicicleta, na esteira, esse negócio todo, depois está fazendo toda a transição e que teve um problema sério no joelho, já está entrando no campo para poder ajudar a equipe. O Johnny, lateral direito que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, volta para o Fluminense, isso é uma boa notícia, é um bom lateral direito. O Marcos Pedro também, que é um lateral esquerdo, bom de bola, que estava emprestado, também retornou ao Fluminense e vai dar seguimento à sua carreira na equipe profissional. E esses dois volantes, que para mim são importantíssimos, o retorno desses dois jogadores, esses jogadores terem oportunidade no Campeonato Carioca, entrar em um jogo ou outro, ter até uma titularidade, que é o Edinho, para mim um baita de um jogador, já foi emprestado uma vez para o Bangu e jogou até de meio armador, e o Wallace, né, que a gente tanto fala, tanto quer ver o Wallace jogando. O Wallace tem uma qualidade tremenda, a gente está aí próximo de perder o André, né, possivelmente. O Wallace é um jogador que tem uma qualidade no passe impressionante. Então esses aí são jogadores, sem falar de outros, né? João Neto, o Isaac, o Arthur, o Antônio Carlos já falei, o Pedro Rangel, o goleiro. Outros jogadores se apresentaram no CT Carlos Castilho para darem seguimento às suas carreiras com a camisa do Flusão. Lembrando que o Calegari tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Deve retornar aos campos para fazer atividade com bola e treinar normalmente, estar à disposição do técnico Fernando Diniz entre o mês de março e o mês de abril. O Fernando Diniz vai poder lançar a mão do Calegari, tanto para a lateral direita, para a posição de volante, ou para a lateral esquerda, porque ele tem essa facilidade de jogar nessas três posições. Então, entre março e abril, Calegari à disposição do Fernando Diniz para campo e bola. E o Cauã Elias? A treta do Cauã Elias que eu vou passar aqui para vocês, nossa, tem assunto. Ele não se reapresentou. O Cauã Elias, artilheiro da seleção Sub-17, no último Mundial de Futebol, né, Copa do Mundo, Sub-17, foi um dos artilheiros, baita de um jogador, um futuro enorme pela frente, muito promissor. Não se apresentou com a galera lá no CT Carlos Castilho para jogar o Campeonato Carioca, que é uma oportunidade tremenda para ele, uma vitrine espetacular, e ele tem bola para ser até titular da equipe, que vai ter uma mescla de Sub-20 jogadores que não foram para o Mundial. Então o que aconteceu? Ele não se reapresentou, a negociação pela renovação de contrato dele se arrasta já há alguns meses, e o motivo é o seguinte: o staff, empresário do jogador, fez uma pedida salarial alta, pediu um salário alto ao jogador, para o jogador, também exigiu 30% dos direitos econômicos do atleta, coisa que não é normal. Cauã Elias, cuidado com esse empresário. Ele está querendo 30% dos seus direitos econômicos. Isso não é normal. Com 17 para 18 anos. Há também um pedido para que o jogador faça parte de forma permanente dos profissionais. Eu não discordo. Acho que ele poderia muito bem ser uma opção de banco, ou subir para os profissionais, pular uma etapa, pular do 17 para o sub-20, por que não? Ele tem qualidade para isso, e outros jogadores já passaram por isso. Ele, para mim, é um baita de um atacante com futuro enorme pela frente, mas isso não pode ser exigido pelo empresário do jogador. Eu quero que o meu jogador vá direto para a equipe profissional. Pule etapa, vai para o profissional, quero que ele fique de forma permanente. Eu acho que não. Isso cabe ao Fernando Diniz, cabe à comissão técnica. O jogador ser ou não utilizado na equipe profissional. Não o empresário exigir em contrato que o jogador seja efetivado na equipe profissional. É outro erro. Fica esperto, Cauã Elias, com o seu empresário, hein? O que deixa a gente tranquilo com relação a esse problema do Cauã Elias, o empresário pedir 30% de direitos econômicos, pedir aumento salarial ao jogador muito alto, não um aumento, é um aumentão. O que deixa a gente tranquilo é que ele tem contrato até o final de 2026, até 2026, e tem uma multa rescisória de 280 milhões de reais. Então o contrato dele é longo. Então não era nem para o Fluminense estar conversando numa renovação de contrato, uma extensão. É porque o garoto é tão bom de bola que o Fluminense está querendo se resguardar de investidas aí de outros clubes. Mas tem contrato longo ainda com o Fluminense. Então o Fluminense está tranquilo nessa fofoca toda. Mas o que me preocupa é o camarada não se apresentar.
para fazer as atividades físicas no clube. Outra coisa, o staff do Léo Fernandes estuda a possibilidade de achar um outro clube para ele jogar. O Léo Fernandes também, que é outro que não atuou bem até agora com a camisa do Fluminense. Teve um jogo, um golaço que ele fez no meio da rua, mas fora isso não evoluiu, ficou fora até da lista do Mundial de Clubes. O certo é ele se apresentar agora dia 3, para começar a pré-temporada do Campeonato Carioca, porque ele tem contrato até o meio do ano, até junho, julho, e ele não se apresentou. Mas a diretoria do Fluminense, o setor de imprensa, já deu uma nota oficial, informando, uma nota nas redes sociais, dizendo que ele vai se apresentar sim, mas só que no domingo. Enquanto isso, o staff dele está vendo aí possibilidades dele sair, rescisão contratual ou não, mas domingo, Léo Fernandes, segundo a diretoria do Fluminense, pessoal responsável pela comunicação, domingo, Léo Fernandes vai se reapresentar ao Fluminense para dar sequência aí à pré-temporada. Começar a pré-temporada pensando no Campeonato Carioca. Vamos lá, eu ainda acredito no Léo Fernandes, mano. E a Copinha, o Fluminense meteu 3-0 no São Raimundo, gol de Agner aos 18 minutos do primeiro tempo, gol de João Lourenço aos 12 minutos do segundo tempo. O gol do Agner aos 18 foi no primeiro tempo e o gol do João Lourenço foi aos 12 no segundo tempo. E o terceiro gol do Fluminense foi o gol do Agner, segundo gol dele aos 32 minutos. Então, 2 gols do Agner e um do João Lourenço. Fluminense 3-0 em cima do São Raimundo. O Fluminense volta a jogar no dia 6 de janeiro, às 15 horas, contra o Lagarto. Eita, jogão, hein? Então é isso aí, Fluminense 3-0, estreia na Copinha, espetacular. Ficou muito longo não, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, tô indo nessa.